Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física do Instituto Federal de Pernambuco, Campos Garanhuns, tá? É, Dando sequência ao nosso curso de Eletromagnetismo de Física 2, vamos hoje para a aula de potencial elétrico. Lembrando que o nosso livro-texto é o Fundamentos da Física, o volume 3, o Halliday, tá certo? Então, na aula de hoje a gente precisa definir e entender qual a importância do potencial elétrico, tá certo? Então, como motivação para definir o potencial elétrico, é, é importante que a gente usar essa definição para evitar cálculos, né, com grandezas vetoriais, como exemplo de força elétrica e campo elétrico, tá? Então a gente vai querer definir uma grandeza escalar, né? Essa grandeza escalar vai ser o potencial elétrico e a gente pode fazer isso porque o campo elétrico ele é um campo conservativo, tá certo? Então, se o campo ele é conservativo, cabe a gente definir a partir de uma grandeza escalar. E essa grandeza escalar vai ser o nosso potencial elétrico, que vai ser representado pela letra V ou φ, dependendo do livro que você adote, tá certo? Então, lembrando que o campo, né, a gente pode usar lá o conceito, né, que o campo é a força por carga, ou calcular lá a lei de Coulomb, lei de Gauss, essas coisas. E a gente tem que ter cuidado, porque tanto na lei de Gauss quanto na lei de Coulomb envolve integrais vetoriais. Isso complica, não que complica, né? Exige um cuidado maior. Então, vamos entender que a gente coloca uma carga numa região de campo elétrico e a gente queira deslocar a carga de uma posição inicial até uma posição final, né? E a gente quer saber qual é o trabalho que a força elétrica, né, vai realizar nesse deslocamento aqui. Ora, como o campo é conservativo, de cara a gente já sabe que não depende da forma, né, da trajetória, né? E caso a trajetória ela fosse fechada, o trabalho total seria zero, beleza? Então a forma pode ser essa curva aqui aleatória, pode ser uma linha reta, não depende, só depende do ponto de partida e do ponto de chegada. Então, e para todos os campos conservativos, a gente pode calcular o trabalho como sendo a diferença, né? O trabalho é integral da força escalar do deslocamento e o trabalho também é menos a diferença de energia potencial, não é isso? Quem é a força elétrica? Então a força elétrica é a carga vezes o vetor campo elétrico, beleza? Então se você substituir aqui, então a gente vai ter uma coisa do tipo que menos, né, o potencial, a energia potencial final menos a energia potencial inicial é igual a Q integral de I até F de E escalar ds, tá? Então isso aqui é uma integral de linha, tá? Integral de linha. Então você vai pegando o DE, o ds e o DE ponto a ponto aqui, beleza? Então eu vou passar para cá a carga, para cá dividindo. Então eu vou ficar com um lado de coisas de grandezas escalares e do outro lado a integral de E. E aí a gente pode definir que o U sobre o Q é o que a gente chama de potencial elétrico. Por que é importante a gente normalizar isso? Porque, veja, a energia potencial, nesse caso a energia potencial eletrostática, porque ela surge do campo elétrico, ela dependeria dos pares de carga, né? Tanto da carga de teste quanto da carga geradora. E aí, para a gente tirar essa dependência da carga, a gente normaliza, né, dividindo pela carga de prova, ou seja, a gente elimina a dependência com a carga de prova, o potencial, porque para cada ponto você vai ter o que a gente chama de potencial elétrico nele. E por que isso acontece, né? Porque tem uma energia potencial. Porque quando nós colocamos uma carga de teste em qualquer ponto do campo elétrico, ela vai entrar em movimento. E se ela vai entrar em movimento é porque ela vai estar sujeita a uma força, essa força vai provocar uma aceleração e essa aceleração varia a velocidade, ou seja, você vai ter uma variação da energia cinética. E se você tem uma variação da energia cinética, né, é porque você tinha uma energia armazenada ali. E essa energia vem da nossa energia potencial. Beleza?
Eliminando, dividindo pela carga, ou seja, normalizando pela carga, a gente tem o que a gente chama de potencial elétrico e é uma grandeza escalar, tornando mais simples o nosso tratamento, beleza? Então, a diferença, né, de potencial seria o potencial elétrico final menos o potencial elétrico inicial é igual a menos a integral de E ds, tá? Essa é a integral de linha e essa é a nossa definição de diferença de potencial, né? Lembrando que tanto o potencial elétrico quanto a energia potencial elétrica, elas são grandezas que vão só nos interessar a diferença, né? Entre dois pontos. Tranquilo? A unidade de potencial seria a unidade de energia dividido por unidade de carga. Tá? A unidade de energia é Joule no SI. Tá? E a unidade de carga é Coulomb. Então, Joule por Coulomb é definido como volt. Beleza? O que significa 1 volt, Mário? Então, 1 volt significa que, colocando, vamos supor que nosso ponto... Não sei. Peraí. Então, supondo que nesse ponto inicial, vamos supor que eu tenha um potencial de 1 volt, ou seja, independente da carga que você coloque lá, o que ela está dizendo é que para cada coulomb que você coloca, para cada coulomb de carga que você coloca, ele vai receber uma energia de 1 joule. Então, se eu colocar 1 coulomb, a energia que essa carga vai receber é de 1 joule. Se você colocar 2 coulomb, você vai receber uma energia de 2 joules. E assim sucessivamente. Então, o potencial ele vai depender de ponto a ponto, tá certo? Tranquilo? Então, vamos começar aqui a calcular o caso de um potencial elétrico, do caso mais simples, né? É o caso de uma carga pontual. Então, para uma carga pontual, e aí por simplicidade eu vou escolher que a carga pontual é positiva, então ela gera campos elétricos saindo, tá? Essas setinhas vermelhas representam o nosso campo elétrico, tá? E eu quero saber qual é o meu potencial elétrico saindo do ponto I e até o ponto F, né? Então qual é a diferença de potencial nesses pontos? Então, o potencial, a diferença de potencial é menos a integral de E ds, tá? O E seria o campo de uma carga pontual, que a gente sabe como é que calcula. Tá? O campo da carga pontual é Q sobre 4πε0 r² na direção radial. E o meu ds também está na direção do R, né? O dr na direção radial. Então, o versor R com o versor R vai dar 1. Então, vai sobrar só que a diferença de potencial de I até F é menos a integral de I até F, 1 sobre 4πε0, Q sobre r² dr. Então, isso aqui é tudo constante. Então, é só integrar 1 sobre r². Então, isso aqui vai dar menos Q sobre 4πε0, menos 1 sobre r, de RI até RF. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 4π, R final, menos o R inicial. E a gente pode definir que o nosso final seja muito longe de Q, ou seja, no infinito. E como essa distribuição de carga ela é finita, ou seja, ela está bem localizada no espaço, a gente pode definir que o nosso potencial de referência ele é no infinito e vale zero, tá certo? Então, nosso potencial de referência vai ser no infinito e ele vai ser zero, porque a gente só está interessado na diferença de potencial. Então, basta a gente dizer onde é o zero e calcular. Então, isso aqui a gente define como um potencial de referência. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que o meu final ele é zero. Então, vai só ter um sobre Q sobre 4πε0 R. Beleza? Então, esse seria o nosso potencial. Né? No infinito, isso aqui ia ser zero. O menos daqui vai cancelar com mais daqui. De modo que no infinito, veja que isso aqui garante que nosso potencial, quando um R for para infinito, isso aqui vai a zero. Quando o R vai para zero, né, isso aqui diverge e vai para infinito, né, uma singularidade. E se a carga for negativa, né, o potencial vai ser negativo. Beleza? Tranquilo? E aí a gente pode definir o que a gente tem nas nossas superfícies equipotenciais. O que seriam as superfícies equipotenciais, Mário?
Então, as superfícies equipotenciais, como o nome sugere, seriam os locais geométricos onde os pontos possuem, o EQ mesmo potencial. Então, o lugar geométrico que possui, que todos os pontos possuem o mesmo potencial, é um chamado de uma superfície equipotencial. E nessa superfície equipotencial, se você calcular o trabalho e você estiver se deslocando sobre ela, ou se você sair e voltar para ela, o trabalho é zero. Por quê? Porque a diferença de potencial é zero, e se a diferença de potencial é zero, né, o trabalho vai ser zero, né, pelo slide anterior, né? Tranquilo? Porque se a diferença de potencial é zero, a diferença de energia potencial é zero, e a diferença de energia potencial é o negativo do trabalho. Ou seja, se tudo é zero. Beleza? E aí, a forma que as superfícies equipotenciais vão ter dependem de como a distribuição de cargas é. Então, por caso simples de uma carga pontual, tá? Então, eu tenho uma carga pontual, aqui está os campos saindo. Então, a gente sabe que para cada distância, tá vendo? Para cada distância, a gente sabe que para cada distância eu vou ter um valor de E. Então, por exemplo, se eu pego aqui uma distância aqui, A, para uma outra distância aqui, se eu tiver uma distância A, eu vou ter o mesmo potencial, já que a carga é a mesma e a distância é a mesma. Se eu tiver aqui A, e para toda a distância A, onde a carga está no centro, eu vou ter o mesmo potencial. Então, eu vou ter aqui uma esfera, né? Uma casca esférica de raio A, onde em todos esses pontos eu vou ter o mesmo potencial. Então, isso aqui seria uma superfície com potencial. Se você diminuísse a distância, por exemplo, aqui, B, então você fizer aqui agora um B aqui, em todos esses pontos que eu esteja a uma distância B, em volta da minha carga, eu teria uma superfície equipotencial. Então, obviamente você tem várias superfícies equipotenciais, tá? Então tem aqui, ó, tem uma superfície equipotencial aqui, nesse caso, uma casca esférica concêntrica, outra casca esférica. Para cada distância que você esteja da carga, você vai ter onde cada uma tem uma distância, né? Então, para essa aqui, por exemplo, eu tenho uma distância A, que eu chamei no início, RI, tá? Então, aqui eu vou ter um potencial VI. Em todos esses pontos aqui, eu tenho um potencial VI. Para uma distância R2, que eu chamei de B depois, em todos os pontos que eu esteja uma distância R2, eu vou ter um potencial V2, que é diferente de V1. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Então, dá play na próxima aula, tá? Vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai calcular o potencial elétrico do dipolo. Também vai calcular nas próximas aulas o potencial de distribuições contínuas. Beleza? Então, falou, valeu, fui.